nesse bloco falar um pouco mais dessa queda, porque é uma queda totalmente inesperada. Inesperada. Né? Algo que mexeu demais aí com os bastidores, né? Com o cenário do futebol nacional. Afinal de contas, o vencedor da Copa do Brasil de 24, Supercopa de 25, Carioca de 25, Libertadores de 25 e Brasileirão de 25 foi mandado embora, Ivan Drago, com 2 meses de ano, cara. Exatamente, com o contrato renovado, né? Há 2 meses renovado. O contrato foi renovado e ele simplesmente não permaneceu no clube. Até entendo algumas críticas, mas a ponto de demiti-lo acho que é extremamente rigoroso e pra mim absolutamente sem sentido, tá? Por isso que eu falo, conversando com algumas pessoas que conhecem bastante os bastidores do Flamengo, não é fácil conviver e lidar com o presidente BAP. Ele é um cara difícil nas relações pessoais e essa relação com o Felipe Luiz vinha sendo bastante complicada. Muita vaidade envolvida por parte do presidente do clube, que é uma pessoa, ou passa essa impressão, porque eu não o conheço pessoalmente, passa essa impressão de ser extremamente arrogante, prepotente, até pela soberba que ele passa nas entrevistas, né? Repetindo, o Flamengo joga no Brasil por acaso. A forma como ele se comporta para defender as coisas do Flamengo sem levar em consideração o contexto, enfim. Então, acho que já era uma relação desgastada, né? Mas não justifica, porque ali o que é mais importante é aquilo que é importante para o Flamengo. Não para ele como presidente, para o Flamengo. Então, absolutamente sem sentido. O Flamengo tem tudo para se encontrar ao longo da temporada, porque além do belo time que tem, o belo elenco que tem capacidade para investir mais. Na metade do ano pode trazer mais 2, 3 caras, né, que podem mudar a cara do time. Então, isso acontece no futebol brasileiro, mas choca mais, ou choca menos, melhor dizendo, sim, por ser no Flamengo. Porque o Flamengo tem sido dessa forma. No Flamengo tem sido dessa forma, com diferentes dirigentes, com diferentes presidentes. E o Boto? O renomado Boto. Que loucura. Veio da Europa. Com uma filosofia completamente diferente, uma visão europeia. Uma visão europeia. Isso jamais vai acontecer agora. Exato. Com o O Boto futuro está presente Uau. agora no Malvadão. Não e aí não vem estava. essa bomba, né? Vem essa bomba. O Guilherme tá dando risada aqui ao meu lado, mas Do jeito choca. que você né? falou malvadão, eu tô rindo. Entendeu? Você interpretou agora Nunca um te vi personagem falar assim. da novela das choca, 8. né? Gostei, choca. mano. Choca, Segue. porque a gente espera uma atitude completamente diferente, né? E mesmo sendo contra, porque a informação é que ele era contra a demissão do Isso. Felipe Luiz, ele não sustentou, né? A frase Opa, eu teria não sido. fui contratado para comandar o departamento de futebol. Se vocês querem a saída do treinador e querem passar por cima de mim, opa, então eu não sirvo para muita coisa, A frase teria sido, não concordo, mas estou te demitindo. né? Ou seja, Mais do mesmo. não mais- tem essa moral toda, Mais né? do mesmo, Isso. mais do mesmo. Se você é um homem de tomada de decisão, você não concorda, mas estão passando por cima de você, qual seria a atitude que você deveria tomar? Sai também. Exato. Sair junto. Sai também. No mínimo, no mínimo. É, Se porque eu comando o departamento de futebol e eu tenho carta branca e você vai passar por cima de mim e vai demitir o treinador, ou seja, então eu Ou- não tenho tanta importância aqui. Ou então que chegue e fala, ó, Bap, ô, Boto, é o seguinte, eu quero demitir o cara. Não, mas veja bem e tal, argumente, tente convencer o diretor do que não tô afim e tal. Então, se nesse caso o Boto entende que o trabalho dele vai ser prejudicado com a saída do Felipe Luiz, vai embora junto. Passa Porque a ser a uma figura impressão que decorativa. passa é figura decorativa, porque não adianta nada você pensar uma série de coisas, o diretor, o presidente chega lá e manda embora. Mas peraí, eu tô pensando no time, eu tô pensando... Não, Isso então, que o... Né, desculpa, Ale. imagina. Eu te interrompi, Não, pode terminar. completar, pode falar. Isso que o Ivan tá falando sobre o BAP ser dessa maneira, interferiu também no planejamento do time. Porque todo mundo se lembra que o Flamengo decidiu não usar os titulares no começo do ano, no Campeonato Sim. Carioca e tal. E o BAP, isso falou, Sim. ele falou. Isso não é que foi informação de repórteres que acompanham o dia a dia. Aliás, o Flamengo tem algumas feras na sua cobertura no dia a dia, mas não foi nem informação deles. Foi o BAP que falou. Contra o Vasco e Fluminense, eu estou determinando que o elenco principal seja Mudou utilizado, tudo, né? seja Passa relacionado. por cima, né? E é Não uma tem decisão conversa. que certamente vai mexer também com o grupo. Felipe Luiz jogou com alguns dos Isso. atletas que estão lá
é ídolo, e ele criou essa idolatria como jogador de futebol, vinha criando um vínculo ainda maior pelos títulos conquistados como treinador, certo? Então, essa decisão, ela tende a mexer com os homens. Aliás, eu até tenho aqui, eu printei até o que o Arrascaeta escreveu logo após a demissão do Felipe Luiz. É bem legal. Em um mundo onde tudo passa rápido e nada é pra sempre, lealdade, respeito e amizade verdadeira valem ouro, e você é isso. A vida me ensinou que valores não são negociados, concordo muito, e você é exemplo disso. Humildade, compromisso e coração. Você sempre será um dos nossos. Forte, hein? E assim, a outra informação de bastidores dá conta também de que novidade com o elenco tão recheado de estrelas, que a galera que não tá jogando começa a pesar, começa a ajudar. Só que tá, né, Gui? Você tem que também, o cara tem que ter lastro pra lidar com essa situação, porque quem não joga com esse elenco estrelado, o cara monte ali seria titular em qualquer outro clube. Sim. Então você tem que gerir o grupo. O próprio Pedro, né, já gerou alguns problemas, sim, alguns deles com o Felipe Luiz. Só concluindo o que eu tava falando, então se ele interfere dessa maneira, eu acho que dificulta até a avaliação dessa estratégia do Felipe Luiz. E, aliás, não dá pra avaliar, né, porque ele foi demitido no finalzinho de fevereiro, início de março. E a gente ia ver a eficácia dessa estratégia de não jogar com os titulares aí no começo da temporada, mais pra frente, né? Tudo bem, não foi legal o início de temporada do Flamengo, mas essa ideia, ela foi modificada pela interferência do presidente e também não deu pra gente ver a sequência dela. Em relação aos jogadores, eu acho, cara, assim, que eu acredito no profissionalismo dos caras. Por mais que aqui no Brasil me parece que o relacionamento treinadores, jogadores, elenco pesa um pouquinho mais do que, por exemplo, na Europa, ainda assim eu acredito que os caras são profissionais, os caras não vão querer prejudicar o próprio trabalho, então ninguém vai começar o trabalho do Jardim de sacanagem com ele. Mas eu acho que você fica com um ambiente mais propício para nos desgastes naturais do dia a dia, o cara já ficar de saco cheio mais cedo, entendeu? E detalhe, gente, o Flamengo, ele é enorme, ele é gigantesco, isso tem as coisas boas e as coisas ruins. Quando tá muito bom, é uma babação, é uma coisa que faz com que o BAP se estufe ainda, porque o Flamengo ele está no Brasil por um acaso só. E outra coisa, pelo amor de Deus, um cara que dá uma declaração dessa, cara, não tem como isso não virar contra algum momento. E nesse momento de crise, tá? Crise entre aspas, mas nesse momento de crise, porque nós não estamos falando de duas das competições mais relevantes do calendário, tá? Mas é um momento de turbulência. Ué, então por que ele caiu? É crise sim, velho. Crise interna. Não, tô falando sobre a crise técnica. Não é crise de resultado, eu concordo com você. Não, a questão nesse momento de crise, tira a saída do treinador. Tô falando da crise no campo, É uma crise... tá, ok. A crise no campo. Tá. Se você vê que existe ali uma diferença, ou não existe uma diferença muito grande, ou seja, uma outra equipe, um adversário conseguiu equiparar do ponto de vista tático, por que você investe bastante? Pra você não ficar dependendo só da questão tática. Ou seja, equiparou, o que vai fazer a diferença? A qualidade. Técnico. E por que os jogadores não são cobrados? Isso aí eu vi o Ivan falando semana passada, eu Entendeu? concordo. E uma coisa assim, recitou vários treinadores. Esse elenco, cara, isso é comprovado, não é fácil de trabalhar. Lógico, todos esses treinadores. falei sobre isso. Domi, Rogério, Sampaoli. Tite. Gente, olha quanto problema teve. Teve soco na cara de preparador físico, roubaram a marmita do Rogério, aí ele foi demitido de madrugada. Isso é sério, roubaram a marmita com frango do Rogério. Deu problema isso aí, Roubaram a marmita? Eu não Você não sabia dessa história, não. Gabriel? A gente... Não tava sabendo não, Roubaram mano. a marmita do Rogério lá na geladeira, ele foi fazer uma boquinha na madrugada, não tava lá a Você marmita. tá brincando, Guilherme. Verdade. Já Ô, Gavião, Agora, resolva o problema do Rogério, Gavião. Manda aí umas 10 quentinhas pro Rogério Ceni, aí não vai acabar não ia ter problema com isso. Mano, eu vou falar, eu já trabalhei em lugar que os caras punham até cadeado na geladeira, porque roubavam só a mistura, né? Se tinha um bifão, um filé de frango, no arroz e no feijão ninguém encostava, mas a mistura sempre sumia.